Graça e paz, meus irmãos. Hoje a gente vai aqui no capítulo 3, restituindo o domínio, né? E eu vou começar aqui com a leitura. O início do capítulo 3, ele é parecido com o capítulo 2, né? Que fala que os mesmos versículos de Gênesis capítulo 1, 26 ao 30, mas com um intuito diferente, tá? Mas intuito diferente, mas que compõe as mesmas coisas para a restituição da alma. Então tá aqui. Gênesis 1, 26 ao 30. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E aqui em Gênesis, continuando, Gênesis 2, 7 ou 8, e depois 15 e 17. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui, continuando a leitura, né, acabando os versículos, a leitura do livro, fala assim: a segunda parte do berço da alma é o domínio. Deus disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Domínio pode ser traduzido por governar. Isso significa que a nossa alma, além de ter um referencial, precisa governar para crescer de forma adequada. Mas a questão é: governar sobre quem ou o quê? Veja que não está na lista do domínio qualquer outra pessoa, mas somente peixes, aves e répteis. Em outros versículos, falando a mesma coisa que Gênesis 1:28, temos o domínio explicando como sujeitar a terra. A terra representa aquilo que não é dos céus. Sendo assim, o que neste mundo não pertence ao céu, que o homem domine sobre isso. Os céus já têm um líder que é nosso Senhor, mas na terra nós representamos os céus. Então nós governamos sobre os contextos, sobre as influências malignas do mundo, sobre o diabo, répteis que rastejam pela terra. Então fala aqui, ó, então nós governamos sobre os contextos, sobre as influências malignas, que é o mundo, né? Tem aqui entre parênteses, mundo, sobre o diabo,
répteis que rastejam pela terra, que também está entre parênteses. E sobre a carne, sobre nós, né? Sobre a nossa carne. Quando estava aqui na terra, Jesus governou sobre a tempestade. Os seus discípulos ficaram abismados com tamanho poder. A resposta de Jesus foi que eles eram tímidos, em Marcos 4, 39 e 40. Por isso não usufruíam desse domínio que Deus havia lhes dado. Não seja tímido, já te foi dado poder para dominar. Vou fazer uma pausa aqui para falar aqui, ó, sobre essa questão de domínio. Voltando lá atrás em Gênesis, né, quando começou tudo, realmente Deus nos deu todo o domínio sobre todas as coisas aqui na Terra. Porém, né, fazendo aqui uma ressalva, esse domínio nos foi tirado quando o pecado entrou na Terra. Então, quando Adão caiu, esse domínio, essa autoridade que nós tínhamos, ela foi retirada de nós e ela foi entregue para Satanás. E aqui em Gênesis 3, 17 ao 19 fala, e a Adão disse, foi quando Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida, né? Então, assim, quando houve o pecado na terra, essa autoridade, ela nos foi retirada e foi entregue a Satanás, né? E como que a gente sabe disso? Porque lá em Lucas 4 fala da seguinte forma, quando Jesus estava sendo tentado no deserto. Dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Então o diabo está falando para Jesus, né? Que se ele cedesse ali as tentações, ele daria, né, para Jesus todo o poder, porque esse poder foi dado a ele, né? E como que a gente sabe que essa autoridade nos retornou, né? Quando Jesus foi batizado ali, veio sobre ele o Espírito Santo. Então a autoridade novamente voltou ali na terra a partir ali do batismo de Jesus, né? Essa autoridade que veio com grande força ali através do Espírito de Deus e veio como uma pomba. E aqui que fala em Mateus 16, 17, que fala que quando, né, Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito de Deus como uma pomba e Deus fala, tu és meu filho a quem eu me comprazo. Naquele momento, a autoridade retorna na terra ao homem. Isso você pode ver ali quando Jesus manda, quando Jesus vai para o deserto, ele tem autoridade ali, ele manda o diabo apartar-te dele. Você vê ali essa autoridade. Depois, quando Jesus manda os discípulos ir lá no fazer ali o evangelho, pregar o evangelho, que ele ordena que eles vão lá na missão, eles ficam todos felizes, porque eles falam que no nome de Jesus eles têm autoridade para expulsar demônio e curar as pessoas, né? E aí você vai vendo essa autoridade retornando para o homem através da vinda de Jesus, né? Quando Jesus voltou, que ele veio, né, nos devolver toda essa autoridade e fazer com que esse domínio volte desde a origem lá do princípio de Gênesis, que foi tirado quando o pecado entrou na terra.
A passagem da missão dos discípulos está aqui, ó, em Lucas 10, capítulo 10, versículo 17, que fala: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E aqui, continuando a leitura, né, fala: Jesus disse ainda mais que eles tivessem fé em Deus, diria ao monte para sair e se lançar ao mar, e isto aconteceria, em Marcos 11, 22, 23. Pois o domínio já estava dado ao ser humano desde a criação. Com certeza precisamos dessa restituição. Então, esse domínio ele foi, né, restituído com a vinda de Jesus. Ele foi tirado do homem, mas ele foi restituído com a vinda de Jesus, tá? E aqui, na segunda parte, né, que fala domínio e influência, diz assim: se não é para dominar sobre pessoas, o que é liderança do reino de Deus? Então, se não é para você dominar sobre pessoas, o que é liderança sobre o reino de Deus? Porque eu acho que desde o princípio, ó, quem era para nos direcionar era Deus, não era nós mesmos. É tanto que quando a gente decidiu por nós mesmos fazer as nossas próprias vontades, é onde deu ruim, né? E aí fala que é influência sobre as pessoas, é influência sobre as pessoas, não dominamos, mas influenciamos, pois o domínio viola o livre-arbítrio, e isso Deus jamais permite que seja feito. O domínio é impositivo e a influência é propositiva. Para dominar, usar-se a força. Para dominar, usa-se a força. Para influenciar, o outro precisa aceitar. Jesus se impôs sobre a tempestade, sobre os espíritos malignos e as doenças. Mas no tocante à vida das pessoas, ele diz que está à porta da vida delas e bate, e caso elas abram, ele entra e ceia com elas. Apocalipse 3:20. Do contrário, ele vai embora, né? E aqui continuando a leitura. Quando vejo algum marido querendo dominar sua esposa e sendo bruto com ela, escondendo a sua brutalidade atrás do princípio de que é o cabeça da casa, eu sempre fico pensando a quem ele realmente está representando. Um bom exemplo de domínio está no que Jesus disse para fazermos quando alguém bate em nossa face. O que ele diz para fazermos? Dar a outra face para a pessoa bater também. Mateus 5:39. Lá em Provérbios 25, 28 diz a seguinte frase: como a cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode dominar-se, né? Ele dá exemplo, né, como uma casa derrubada, sem alicerce, sem estrutura. Assim é um homem que não tem o autocontrole. Isso, aí continuando a leitura, fala aqui, ó, isso requer muito domínio meu e seu. Primeiro, para não reagir à pessoa, mas agir segundo a minha identidade, e segundo a minha identidade e não segundo a dela. Se eu reajo da mesma forma, agredindo a pessoa também, isso significa que ela está dominando sobre mim e me fazendo agir segundo a identidade violenta dela. Mas se eu der a minha outra face, estarei vivendo a minha própria identidade, que é ser da paz. E qual é essa identidade? Nossa própria identidade. A identidade que é a imagem e semelhança de Deus, a identidade de Jesus, que já está falando lá desde o início do livro sobre essa questão da nossa restituição da alma, da nossa identidade, da nossa alma, que é a identidade de Jesus,
né? E segundo, preciso exercer domínio sobre a minha carne para conter as minhas emoções e sentimentos de violência. Isso é exercer domínio sobre o contexto. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Então aqui em Gálatas 5, 22 e 23, deixa bem claro sobre a questão do fruto do Espírito, né? Como a nossa alma tem que ser. O nosso espírito precisa estar conectado diretamente com Jesus para que nós possamos ter esse domínio, essa qualidade desse domínio, né? Que só são coisas boas. E continuando a leitura aqui, disse: você já percebeu o quanto a moda, os costumes, o conceito de beleza do mundo dominam dentro das nossas igrejas? Não há problema algum em vestir algo que faz parte da moda, desde que seja uma escolha que não confronta os princípios do reino de Deus. Quando isso não acontece, significa que onde deveríamos dominar está acontecendo o inverso. Estamos sendo dominados. E de fato, quando a gente não consegue dominar os nossos desejos carnais, né? As coisas do mundo vêm e nos dominam, nos influenciam de certa forma. Em 2 Timóteo 1:7, deixa eu achar aqui para vocês. 2 Timóteo 1:7, que é 12:8-9. Fala, Deus! Cadê? 2 Timóteo 12:8-9. Pra cá, ó. 1 Timóteo. Segunda Timóteo 1:7. Eu falando 12:8-9, é 1:7. Fala aqui. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, quando a gente busca o Espírito Santo para a nossa alma, nós conseguimos ter todos esses benefícios do fruto do Espírito. Amor, temperança, né? Paciência. Todos esses dons bons que o Espírito nos traz, a gente consegue ter quando a gente busca, a gente consegue ter o autocontrole, né? Busca ali na referência de Jesus, a gente consegue ter o Espírito que nos dá o autocontrole. Então é importante a gente saber buscar essas referências para a gente conseguir esse domínio sobre a nossa carne. E aí, continuando a leitura, fala aqui, ó. A falta de domínio tem estabelecido uma debilidade que jamais foi proposto pelo Senhor para a sua igreja diante da guerra contra o inferno. Na verdade, o que Jesus disse foi que as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja. Mateus 16:18. Muitas vezes isso não está acontecendo por falta de exercer o domínio de Deus que nos deu desde o Éden. A falta da manifestação do domínio em nossas vidas produz um personagem que muitos filhos de Deus se apossam.
dele, mas que jamais deveria existir. É o personagem chamado vítima. Essa palavra jamais vai combinar com aqueles para quem Deus deu domínio. Vítima é o fundo do poço para aquele que não exerce o domínio divino concedido a eles. Você domina ou é dominado? Este é o ano da restituição. Então, se aposse do domínio que a sua alma precisa para crescer de forma prevalecente. Isto é segurança para a sua alma. Então, é importante a gente ter o domínio. Quando a gente tem o domínio, a gente também tem a consciência de não sermos vítimas, né? Se nós temos autocontrole, o domínio, a gente não se vitimiza. Em Tiago 4, 7. Cadê? Vamos lá. Tiago 4, 7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você se sujeita a Deus, busca o Espírito Santo, busca o seu domínio próprio e resiste às tentações do diabo, ele fugirá de vós. E você alcançará, sim, a plenitude do Senhor na sua vida, né? A plenitude de Deus na sua alma, na sua vida, nas suas coisas. Então é importante que você tome posse desse domínio na sua vida. Como sempre, né? Você sabe que eu tiro uma palavra aqui para compor o capítulo que eu peço para Deus a direção para entender. E Deus me deu aqui em Salmo 35, do versículo 10 ao 12. Peraí. Então, em Salmos 35, aqui o título é Oração de Proteção contra os Adversários. E o versículo 10 ao 12 diz assim: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubaram a minha alma. Eu vou ler só até aqui, né? Que isso daqui é um clamor de Davi, né? Sobre as injustiças. E é bem claro quando ele fala aqui no versículo 12, que foi o que eu tirei: tornaram-me o mal pelo bem, roubaram minha alma. Que eles pagaram a Davi o bem que ele fez com o mal. Mas, independente, a recompensa que viria para Davi não seria dos homens, seria de Deus, que é a recompensa que vem para nós, né? Quando a gente está no fruto do Espírito, no domínio da nossa carne, no domínio da nossa alma, e a gente, mesmo que os nossos adversários, nossos inimigos tentam contra nós, planeja, e a gente se mantém no nosso lugar, na nossa postura, a gente consegue resistir e a gente consegue ter domínio e não paga o mal com o mal. A gente consegue resistir às tentações, né? Porque é só isso que o inimigo está esperando, né? A gente não ter domínio para fazer com que a gente peque, fazer com que a gente
caia diante de Deus. E se a gente tem o controle da situação, porque a gente está no Espírito, a gente tem ali o Deus intercedendo por nós, né? E a gente tem a autoridade do Espírito para dominar sobre aquilo que a gente quer sobre a nossa vida. Aquilo que a gente sabe que é certo, aquilo que a gente sabe que faz bem para nós. Isso é uma autoridade do Espírito. Lá no começo do livro fala sobre isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão de mesmo sendo mestre, acaba tendo que dar leite porque eles não estão prontos para o alimento sólido, né? É a mesma coisa que do domínio. Se você não tem o domínio e você fica na carne, você fica o tempo todo caindo em pecado, não consegue discernir as coisas que é para sua alma, você vai se perdendo nas coisas do mundo, né? Então é importante que você busque o domínio, e esse domínio você só vai conseguir estando em espírito, estando na presença de Deus, buscando a Jesus, sendo Ele a sua referência, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro essa passagem aqui do livro, esse capítulo. E vamos para o próximo. Fiquem com Deus e até a próxima.